Minha filha ficou noiva e me tratou como vilã depois que eu disse que vi o noivo dela traindo com sua melhor amiga. Minha filha costumava me ligar todo domingo antes do café da manhã, geralmente enquanto eu estava de pé na cozinha com o cabelo molhado, usando uma meia só, fingindo que ia preparar as marmitas da semana, como aquele tipo de mulher que tem a vida sob controle. Ela perguntava o que eu estava fazendo. Eu dizia café e talvez uma torrada se estivesse me sentindo ambiciosa. E ela ria como se isso fosse uma tradiçãozinha adorável, em vez da prova de que uma enfermeira na casa dos 50 anos consegue sobreviver à base de cafeína, rancor e qualquer bolacha que esteja escondida na bolsa de trabalho. Essa era a nossa parada. Nada glamuroso, nada fofo de filme de mãe e filha. Só nós duas. Almoço de domingo se ela não estivesse trabalhando, ligações se estivesse ocupada, pequenas reclamações sobre o aluguel, clientes e o vizinho de cima que aparentemente andava como se estivesse arrastando móveis com os pés. Coisas normais. Coisas seguras. Aquele tipo de tédio que você não percebe que é precioso até que alguém comece a substituí-lo por desculpas. A propósito, eu sou a Maren, 52 anos, divorciada, enfermeira de hospital. Orgulhosa dona de um apartamento de 2 quartos com um azulejo de banheiro horrível que ainda não troquei porque toda vez que vejo o preço, de repente crio um apego emocional pelo azulejo feio. Ganho um dinheiro razoável, não sou rica, mas é razoável. $4.800 por mês antes de lembrar que os impostos existem, e depois de 14 anos no mesmo hospital, fiquei muito boa em disfarçar o cansaço com profissionalismo. Criei minha filha praticamente sozinha depois do divórcio, o que é um jeito educado de dizer que o pai dela mandava dinheiro quando era conveniente e aparecia quando queria se sentir pai sem fazer o trabalho pesado. Não digo isso para soar amargurada. Quer dizer, eu sou amargurada, mas conquistei esse direito. Minha filha tinha 27 anos. Criativa, teimosa, engraçada de um jeito que podia te quebrar as pernas, e convicta de que ser designer freelancer significava liberdade. Às vezes significava mesmo. Às vezes significava que ela estava comendo cereal à meia-noite porque um cliente esqueceu de pagar a fatura dela. Ela namorava o cara fazia 3 anos quando tudo isso realmente começou. Ele tinha 30 anos, trabalhava com vendas para uma empresa ligada a finanças, e tinha aquele tipo de charme que as pessoas elogiam porque não precisam conviver com ele. Em público, ele era educado comigo. Educado até demais, para ser sincera. Aquele tipo de educação em que cada frase era polida, como se ele estivesse ilustrando um copo que ninguém pediu para ele tocar. Os primeiros almoços de domingo que ela cancelou não me incomodaram muito. Ela estava ocupada. Ele estava ocupado. Eles tinham planos. Depois, passou a ser semana sim, semana não. Depois, 3 semanas seguidas. Aí ela começou a dizer coisas como: ele teve uma semana difícil, mãe. Como se eu querer comer salada de frango com a minha única filha fosse um ato de violência contra o sistema nervoso dele. Eu levava na brincadeira, porque ninguém quer ser a mãe carente. Ninguém quer ser a mulher divorciada sentada sozinha no seu apartamento quitado, encarando o celular como uma adolescente esperando o crush mandar mensagem. Então eu agia com naturalidade. Eu dizia: sem problemas, querida. E depois comia meu almoço de pé no balcão porque sentar à mesa parecia dramático demais. Sim, eu sei o quanto isso soa patético. Me deixem ter minha vergonha em paz. Os comentários começaram pequenos. Sempre quando minha filha não estava no ambiente. Sempre com tanta sutileza que se eu repetisse soaria ridícula. Uma vez, enquanto ela pegava o casaco, ele olhou para o meu apartamento e disse: deve ser bom não precisar de muito espaço quando é só você. Eu fiquei encarando ele. Porque o que você faz com um comentário desses? Joga um guardanapo na cara dele? Pede para ele definir só? Outra vez, depois que minha filha brincou sobre eu fazer turnos extras, ele sorriu e disse: algumas pessoas não sabem como deixar de ser necessárias. Ele disse isso como uma observação, não como um insulto. Esse era o truquezinho dele. Ele enrolava a lâmina no veludo e fingia confusão quando você começava a sangrar. A primeira vez que meu estômago realmente embrulhou foi numa terça-feira à tarde, depois de sair do trabalho mais cedo porque a alta de um paciente atrasou, e a minha enfermeira-chefe praticamente me expulsou antes que eu pudesse me voluntariar para outra coisa. Eu tinha uma sopa no banco do passageiro, e a ideia idiota de fazer uma surpresa para minha filha no apartamento dela. Não uma surpresa gigante, sem balões nem confetes, só sopa mesmo, porque ela tinha comentado que estava com dor de garganta. Eu bati na porta, sem resposta. Usei a chave reserva que ela tinha me dado anos antes, na época em que isso significava confiança e não invasão de privacidade. Ele estava lá. Ele estava de pé na sala dela, segurando o celular dela, passando o polegar pela tela, com uma expressão fria que eu nunca tinha visto quando havia outras pessoas por perto. Ela estava no banho. Eu conseguia ouvir a água caindo. Ele olhou para mim como se eu tivesse entrado na casa dele nua e pingando lama. O que você está fazendo aqui? Ele disse. Nada de oi, nada de ela está no banho, nem mesmo um falso educado. Só isso. Levantei a sacola com a sopa que nem uma idiota. Ela disse que não estava se sentindo bem. Os olhos dele desceram para a sacola e voltaram para o meu rosto. Você deveria ter ligado antes. Eu mandei mensagem para ela. Ela está ocupada. Ela está no banho. Eu disse que ela está ocupada. Eu aviso que você passou por aqui. Ele disse, agora sorrindo. Ela vai gostar. Deixei a sopa no balcão e saí sem esperar minha filha aparecer. No elevador, eu disse a mim mesma que o havia surpreendido. Eu disse a mim mesma que talvez ele estivesse respondendo a uma mensagem de um cliente por ela. Eu disse muitas coisas a mim mesma, porque a alternativa era admitir que minha filha poderia estar morando com um homem que se achava no direito de controlar o celular, o tempo, a porta dela, e com o tempo, se eu continuasse fechando os olhos, a vida inteira dela. Depois que comecei a prestar atenção, o padrão ficou vergonhosamente óbvio. E digo vergonhosamente porque fiquei me perguntando quanta coisa eu tinha deixado passar enquanto tentava tanto não ser aquela mãe. Minha filha cancelou um jantar com a prima. Depois uns drinks com uma ex-colega de trabalho. Depois uma visita de fim de semana à sua melhor amiga. A mesma melhor amiga que não desgrudava dela desde que eram adolescentes. Toda desculpa tinha a sombra dele. Ele estava cansado. Ele tinha um evento de trabalho. Ele não gostava daquele bairro. Ele achava aquela amiga negativa. Ele queria que eles tivessem tempo de qualidade. O que soa fofo até que o tempo de qualidade começa a corroer todos os outros relacionamentos como mofo. Ele também começou a aparecer onde quer que ela estivesse. No início, minha filha descrevia isso como romantismo. Ele me fez uma surpresa no almoço, ela dizia. Ele me trouxe café. Ele por acaso estava por perto. Ele se preocupa porque eu esqueço de comer. Fofo, né? Só que eu já tinha sido casada com um homem que, por acaso, passava de carro pelo meu trabalho. Por acaso. Perguntava com quem eu estava rindo. Por acaso. Odiava todas as amigas que me diziam que eu parecia cansada.
Então, quando minha filha dava risadinhas dizendo que o namorado tinha aparecido no estúdio compartilhado dela no meio do dia, eu não escutava romantismo. Eu escutava controle. Tentei tocar no assunto com cuidado, o que foi meu primeiro erro, porque cuidado soa como permissão para ser ignorada. Estávamos sentadas na minha cozinha, e ela estava comendo sobra de macarrão direto do pote porque aparentemente pratos são para mulheres que não têm prazos para cumprir. Eu disse: "Você não acha que ele fica muito em cima quando você está trabalhando?" Ela olhou para cima, já irritada. "Ele me apoia." "Não estou dizendo que não. Só estou perguntando se você ainda tem o seu próprio espaço." Mãe. Aquela única palavra. Pesada. Um aviso. Exausta, antes mesmo de eu ter feito qualquer coisa. "O que foi?" Eu disse rápido demais. "Você faz isso. Faço o quê?" "Você arruma problemas nos relacionamentos porque o seu não deu certo." "Isso não é justo." Eu disse. Ela suspirou. "Eu sei. Me desculpa, é que você se preocupa. Muito." Então a prima dela me contou sobre o dinheiro. Foi no apartamento da minha mãe, numa daquelas tardes em família em que todo mundo finge que o bolo de padaria é bom porque ninguém quer magoar quem comprou. Minha filha não estava lá. Ela tinha cancelado porque ele tinha um compromisso importante naquele dia. A prima dela e eu estávamos lavando a louça quando ela soltou de um jeito casual demais. "Ela te contou sobre a conta conjunta?" Eu congelei com um prato molhado na mão. "Que conta conjunta?" A prima dela fez aquela cara que as pessoas fazem quando percebem que acabaram de pisar descalças numa mina terrestre. "Ah, talvez ela ainda fosse contar." Minha voz saiu calma, o que foi honestamente impressionante, porque minha pressão arterial provavelmente estava tentando sair pelo meu crânio. "Quanto?" "Eu não sei exatamente." "Quanto?" Ela enxugou as mãos devagar. "Acho que $8.000. $8.000. As economias da minha filha. O dinheiro de emergência dela. O pequeno colchão que ela tinha construído à custa de revisões horríveis de clientes, madrugadas acordada, jantares baratos e pânico. $8.000 numa conta conjunta, com um homem que corrigia a agenda dela como se fosse dono do calendário. No dia em que o vi com a melhor amiga dela, eu não estava procurando drama. Eu estava tentando resolver um problema do plano de saúde da minha mãe, o que por si só já é uma espécie de sequestro emocional. Fiquei 40 minutos na espera. Fui transferida 2 vezes e finalmente decidi ir até o escritório pessoalmente, porque às vezes você precisa olhar um ser humano nos olhos enquanto ele arruína o seu dia. O escritório ficava num centro comercial com uma cafeteria no andar de cima, um daqueles lugares com plantas penduradas no teto, e muffins que custam o suficiente para fazer você repensar a democracia. Eu estava passando pela cafeteria, irritada, com fome, e carregando uma pasta cheia de exames médicos da minha mãe, quando o vi. No começo eu pensei, não. Meu cérebro realmente tentou rejeitar a imagem como um arquivo corrompido. Ele estava sentado num canto no fundo, de costas para o corredor, usando o mesmo suéter escuro que eu o tinha visto usar no jantar na semana anterior. Na frente dele estava a melhor amiga da minha filha, aquela que tinha sumido das postagens, dos jantares de aniversário e das menções casuais. Aquela que minha filha costumava chamar de contato de emergência para crimes emocionais. Eles estavam inclinados um em direção ao outro por cima da mesa. A mão dela estava em cima da mesa. A mão dele cobria a dela. Não sem querer. Não como consolando uma amiga. O polegar dele se movia lentamente sobre a pele dela num círculozinho íntimo que fez meu estômago revirar tão forte que quase deixei a pasta cair. Aquilo foi o suficiente. Me virei e fui direto para a garagem. Fiquei sentada no carro por 40 minutos. 40. Eu sei porque não parava de olhar para o relógio como se os números fossem explicar o que eu tinha visto. Liguei para minha filha uma vez. Caiu na caixa postal. Desliguei. Liguei de novo e cancelei antes de chamar. O que eu ia dizer? Oi, filha, olha que engraçado. Acabei de ver o seu namorado quase noivo tocando na sua melhor amiga como se eles dividissem a mesma escova de dentes. Não existe uma frase delicada para isso. Na manhã seguinte, meus olhos estavam inchados e eu tinha que trabalhar. Entrei no hospital com uma cara que dizia alergia de mudança de tempo e uma alma que dizia cena de crime. Durante o meu intervalo, digitei e apaguei a mensagem para a minha filha pelo menos 10 vezes. Dramática demais, vaga demais, fria demais, mãe demais. Finalmente escrevi. Preciso falar com você sobre um assunto importante. Podemos nos encontrar na segunda-feira à tarde? Só eu e você. Ela respondeu horas depois. Está tudo bem? Não. Nada estava bem. Mas escrevi. Fisicamente sim. Só preciso conversar. Ela mandou um emoji de polegar para cima. A segunda-feira demorou a chegar. E depois veio de uma vez só. Troquei de roupa 3 vezes antes de encontrá-la, porque aparentemente existe um look para estou prestes a arruinar seu relacionamento. E eu não consegui achá-lo. Acabei escolhendo jeans e um suéter porque o uniforme do hospital parecia cansado demais e qualquer coisa mais arrumada parecia uma encenação. Nos encontramos num restaurante pequeno perto do apartamento dela. Ela chegou 10 minutos atrasada, esbaforida, pedindo desculpas porque ele tinha ligado bem na hora em que ela estava saindo. Claro que ele tinha. Esperei até fazermos o pedido. Esperei o garçom se afastar. Olhei para o rosto da minha filha, para a ruguinha entre as sobrancelhas que aparecia quando ela estava se preparando para algo. E por um segundo horrível, eu quis falar sobre o tempo. Em vez disso, eu disse: eu o vi no sábado. Ela piscou. Tá, e daí? Com a sua melhor amiga. A expressão dela mudou tão rápido que doeu. Não foi surpresa. Foi defensiva. Como se um muro tivesse despencado do teto. Mantive o tom de voz baixo. Eles estavam numa cafeteria. No andar de cima do centro comercial. Perto do escritório do plano de saúde. Eles estavam de mãos dadas. Ela ficou me encarando. Não estou dizendo isso da boca pra fora. Eu falei. Eu sei o que eu vi. Ela se recostou na cadeira. Não. Eu sinto muito. Não, não sente. Aquilo me atingiu no peito. O quê? Você estava esperando por algo assim. Por favor, não faça isso. Não estou fazendo nada. Você está. A voz dela tremia. Mas não de tristeza. De raiva. Você não gosta dele. Você nunca gostou dele. Eu não disse isso. Não precisou. Fica estampado na sua cara toda vez que ele abre a boca. Eu vi os dois. Talvez fosse o irmão dele. Eu realmente fiquei olhando para ela. O irmão dele? Eles são parecidos. Eles estavam de mãos dadas. Você viu o que queria ver. Pronto. A frase que quebrou minhas pernas sem que ela precisasse levantar a voz. Tentei de novo. Querida, eu sei que dói. Não, você não tem o direito de me chamar de querida. Ela empurrou o prato, embora não tivéssemos comido nada. Talvez seja difícil para você me ver feliz num relacionamento porque você nunca descobriu como ser feliz no seu. Eu poderia ter dado um tapa na mesa.
Eu poderia ter listado todas as noites que passei em claro enquanto ela tinha febre, cada conta que eu paguei, cada evento da escola que o pai dela faltou, cada vez que engoli a minha própria solidão para que ela não sentisse o gosto. Em vez disso, fiquei quieta. Aquele silêncio não foi nobre. Foi choque. Ela tinha enfiado a mão na minha ferida mais antiga e apertado. Paguei a conta porque não sabia mais o que fazer. Ela disse mãe, como se talvez tivesse se arrependido, mas eu já estava de pé. Naquela noite, ele me ligou. Maren, ele disse, calmo como um dentista. Acho que precisamos conversar. Minha pele arrepiou. Por que você está me ligando? Porque houve um mal-entendido. Não, não houve. Ele deu uma risadinha curta. Não de quem achou graça. Controlada. Eu entendo como pareceu. Estávamos planejando uma surpresa para ela. A amiga dela queria a minha ajuda. Uma surpresa que exigia ficar de mãos dadas? Ela estava emocionada. Você acha que eu sou idiota? Eu desliguei. No trabalho, no dia seguinte, contei para minha colega mais próxima. Porque se eu guardasse isso por mais tempo, a história ia escapar da minha boca durante as rondas dos pacientes. Nós trabalhávamos juntas havia 9 anos. Ela tinha me visto depois do meu divórcio. Depois do primeiro tombo grave da minha mãe. Depois da vez em que tomei café de hospital à meia-noite e disse. Sinceramente, não é tão ruim. O que provou que eu não estava bem da cabeça. Ela não ficou de boca aberta. Não me mandou confrontar todo mundo imediatamente. Ela ouviu, mordendo o canto da bochecha por dentro. E depois disse. Você precisa de provas. Eu vi os dois. Eu acredito em você. Mas a sua filha não vai acreditar. Não ainda. Odiei o quanto ela tinha razão. Ela se inclinou por cima da mesa da copa. Toda vez que você pressiona sem provas, ele ganha o direito de te chamar de desequilibrada. De dizer que você está interferindo. Não dê munição de graça pra ele. Percebi que a melhor amiga da minha filha tinha desaparecido da vida online dela como se alguém tivesse passado a tesoura em cada fio. Nada de marcações. Nada de comentários. Nenhuma piadinha em fotos antigas. Nada. As duas costumavam postar fotos combinando suéteres feios. E diziam que aquilo era um traço de personalidade. Agora, silêncio. Quando perguntei casualmente à minha filha. Como está sua amiga? Ela respondeu. Bem. Num tom que mostrava que o assunto era espinhoso. Uma vizinha no prédio da minha filha, uma senhora que eu conhecia porque tinha me ajudado a carregar as compras uma vez depois que a minha filha torceu o tornozelo, soltou um comentário sem querer. Nos encontramos perto do saguão quando fui deixar um pacote de correspondência que tinha ido parar no meu apartamento por engano. Ela disse. O rapaz da sua filha tem aparecido muito por aqui ultimamente. Ou talvez eu esteja confundindo os carros. Vejo um igualzinho ao dele perto do prédio daquela outra menina também. Senti um frio na barriga. Que outra menina? Ela fez um gesto com a mão. A amiga. Aquela de cabelo curto. Talvez não seja o dele. Não quero fazer fofoca. Então eu mandei mensagem para a melhor amiga. Só uma frase. Podemos conversar algum dia dessa semana? Nada de drama. Só quero trocar uma ideia. Ela não respondeu por 3 dias. Antes de ela finalmente responder, minha filha ligou. A voz dela estava alegre. Alegre demais. Vamos jantar fora na sexta-feira. Vamos? Sim. Jantar em família. A avó, o meu tio, uns amigos. Nada gigante. Sentei na beirada da cama. Ok. E, Ela fez uma pausa. Vamos anunciar uma coisa. Minha mão gelou ao redor do celular. Eu não perguntei. Ela contou mesmo assim. Ele me pediu em casamento. Quando? Perguntei. Ontem à noite. Ontem à noite. Repeti feito uma idiota. Eu sei que você vai ter uma reação quanto a isso. Sou sua mãe. Tenho órgãos. Reações vêm no pacote. Ela suspirou. Por favor, não dificulte as coisas. Eu disse. Eu estarei lá. Na sexta-feira à noite. Cheguei com um plano. Eu realmente tinha um. Ia chegar cedo, puxá-la num canto e dizer. Antes de você anunciar qualquer coisa, preciso que você olhe pra mim e me escute. Treinei isso no carro. Treinei isso carregando uma garrafa de vinho que eu nem queria levar. Porque comemorar parecia uma mentira com rolha. Mas ele tinha planejado a noite como um cronograma militar. Se cronogramas militares envolvessem tábuas de queijos e velas de mentira. Em 20 minutos, ele se levantou, bateu a colher numa taça e anunciou o noivado. Câmeras a postos. Minha mãe chorou. Meu irmão deu um abraço nele. Alguém disse, até que enfim. E eu quis evaporar pelo chão. Minha filha estendeu a mão e o anel brilhou sob a luz da sala de jantar. Ela parecia tão feliz. Não, isso não é justo. Ela parecia aliviada. Como se o anel fosse a prova de algo que ela tinha medo de não ser verdade. Fiquei parada perto da janela sem tocar no vinho, assistindo todo mundo comemorar por uma casa que eu via que estava pegando fogo. Ele me encontrou na cozinha mais tarde, enquanto eu fingia lavar um prato que já estava limpo. Você está quieta, ele disse. Estou absorvendo as coisas. Espero que você consiga ficar feliz por ela. Olhei para ele e sorri, porque fui criada por uma mulher que acreditava que você podia estar furiosa e ainda assim ter bons modos. Espero que você valha o que ela está abrindo mão. Ele travou o maxilar. Só um pouquinho. Então minha filha entrou, e ele se virou, caloroso de novo. Sua mãe e eu estávamos justamente conversando. Ela olhou de um para o outro. Sobre o quê? Sobre o quanto estamos felizes. Ele disse. A expressão dela se fechou pelo resto da noite. Meu irmão, o mesmo que eu tinha chamado de ambicioso, me puxou de lado perto da porta. Ele parece um pouco intenso. Fiquei encarando ele. Intenso? Tipo, parece que ele está controlando a sala. Interessante. Pois é. Mandei mensagem para a melhor amiga de novo do carro. Eu sei que tem alguma coisa. Preciso conversar com você antes que isso piore para todo mundo. Ela respondeu na manhã seguinte. Ok, café, terça-feira. Antes de a terça-feira chegar, minha filha me ligou num tom que eu nunca tinha ouvido nela. Não exatamente com raiva. Formal. Como se ela tivesse ensaiado estar decepcionada comigo. Ele me disse que você está enchendo o saco da minha amiga. Fechei os olhos. Claro que ele tinha dito. Claro que ele teve acesso a isso antes de mim. Eu pedi pra conversar com ela. Por quê? Porque acho que tem coisas que você precisa saber. Não. Você acha que tem o direito de fuçar na minha vida porque não aprova. Não estou fuçando. Estou preocupada. Estou te avisando, mãe. Se você continuar fazendo isso, não sei como a gente volta atrás. Aquela frase bateu como uma porta se trancando. Eu te amo, eu disse. É por isso que não posso prometer isso. Ela desligou. Na terça-feira, cheguei na cafeteria mais cedo, porque, aparentemente, a ansiedade te deixa pontual. Escolhi uma mesa nos fundos, depois mudei de lugar porque pareceu dramático demais. Depois mudei de novo porque o sol batia no meu rosto e eu não precisava de uma iluminação de interrogatório. Quando ela entrou, quase não a reconheci. A melhor amiga da minha filha sempre tinha sido chamativa de um jeito acolhedor.
O tipo de mulher que dava abraços bem apertados e usava brincos que pareciam pequenos projetos de arte. Naquele dia, ela parecia menor, cansada, sem maquiagem, as mangas do moletom puxadas sobre as mãos como uma adolescente. Ela sentou e não pediu nada. Eu não quero ficar no meio disso, ela disse. Eu quase disse. Você se colocou aí, mas engoli. Por pouco. Não estou aqui para te atacar. Ela deu uma risada seca e sem graça. Que generosidade. Eu vi você com ele. O rosto dela perdeu a cor. Na cafeteria. No sábado da semana retrasada. Ela olhou para a mesa. Não é o que você está pensando. Eu não disse nada. Às vezes o silêncio é a única maneira de fazer um mentiroso continuar falando. Aconteceu uma coisa complicada, ela disse. Complicado é quando o ticket do estacionamento vence durante uma consulta médica. Peguei o meu celular e mostrei as minhas anotações para ela. Datas. O comentário da vizinha. Os planos cancelados. As postagens apagadas. A conta conjunta. Minhas mãos estavam firmes, o que me surpreendeu. Por dentro, eu era só vidro quebrado. Existe alguma coisa entre você e ele? Perguntei. Ela não respondeu de imediato. Ela apertou as palmas das mãos contra os olhos. Por um segundo, parecia alguém tentando forçar uma volta no tempo pelo próprio rosto. Começou antes. Ela sussurrou. Antes do quê? Antes de eles ficarem noivos. Antes de um monte de coisas. Meu estômago embrulhou. Ela começou com desculpas. É claro que sim. As pessoas não confessam caminhando direto para o fogo. Elas dão a volta nele primeiro e reclamam da fumaça. Ela disse que ele estava infeliz. Ela disse que a minha filha não o entendia. Ela disse que ele fazia com que ela se sentisse vista. Ela disse que sabia que era errado, mas que não parecia simples. Ela disse que tentou parar. Ela disse que ele sempre voltava. Ela disse todas as coisas que as pessoas dizem quando querem que a verdade chegue vestindo uma roupa mais bonita. Quanto tempo? Perguntei. Ela enxugou debaixo do olho com a manga. Mais de um ano. Um ano. Por que me contar isso agora? Perguntei. Ela olhou para mim então e havia medo ali. Medo real. Não de mim, eu acho. Do que ela tinha ajudado a construir. Ele não está só traindo. Ela disse. Minha garganta apertou. O que isso quer dizer? Ela pegou o celular. Os dedos tremiam enquanto ela abria uma pasta oculta de prints. Ele fala sobre dinheiro. Muito. Sobre a propriedade da sua mãe. A melhor amiga virou o celular na minha direção. As mensagens eram piores do que eu esperava, e eu já esperava algo ruim. Ele tinha escrito que a minha filha era emocionalmente fácil se você a mantiver se sentindo a escolhida. Ele tinha escrito que o casamento deixaria tudo mais limpo. Ele tinha escrito sobre o valor da propriedade. Sobre como a minha mãe era velha, mas saudável o suficiente para ser um pé no saco. Sobre como deixar a minha filha confortável com contas conjuntas era um treino. Treino. Como se a minha filha fosse um cachorro aprendendo a não fazer xixi no tapete. Li as mensagens devagar. Não porque eu precisasse de tempo para entender. Porque se eu reagisse rápido demais, ia tirar o celular dela do outro lado da sala. A melhor amiga sussurrou. Eu sei. Não, eu disse afiada demais. Você não tem o direito de saber. Não desse jeito. Ela chorou mais. Respirei fundo. Manda isso pra mim. Eu não posso. Pode? E se ele... E se ele o quê? Ficar bravo? Ele já está planejando casar com a minha filha pelo dinheiro dela enquanto dorme com você. Já passamos da fase da falta de educação. Ela mandou. Depois fiz com que ela mandasse para si mesma em outra conta e salvasse cópias em algum lugar onde ele não pudesse mexer. Não sou muito boa com tecnologia, mas sei o suficiente para entender que homens que controlam as narrativas também adoram apagar provas. Pedi para a minha filha ir ao meu apartamento na quinta-feira. Não contei que a melhor amiga estaria lá, porque se eu contasse ela não teria ido. Fui manipuladora? Fui. Não vou ficar aqui sentada fingindo que lidei com tudo como uma santa num par de sapatos confortáveis. Eu estava desesperada. Estava com medo. Eu escolhi a armadilha porque todas as portas da honestidade tinham sido trancadas do lado de fora. Ela chegou com roupa de trabalho, o cabelo preso num grampo, o olhar na defensiva. A melhor amiga já estava sentada no meu sofá, torcendo um lenço de papel nas mãos até que parecia uma corda de papel molhada. Minha filha parou na porta. Que porra é essa? Levantei. Por favor, entra. Não. Ela olhou para mim como se eu tivesse me transformado em outra pessoa. É sério isso? 5 minutos. Você armou uma emboscada para mim. Armei. Armei. Eu disse de novo. E eu sinto muito por essa parte, mas você precisa ouvir isso. Ela deu uma risada, mas sem nenhum humor. Isso é loucura. A melhor amiga sussurrou o nome dela. Minha filha se virou para ela tão rápido que quase me coloquei entre as duas. Não, disse a minha filha. Não ouse se fazer de triste no apartamento da minha mãe. Senta, eu disse suavemente. Ou fica de pé. Não me importo. Só escuta por 5 minutos, depois você pode ir embora e me odiar para sempre se quiser. Não fala isso. É verdade. Ela ficou perto da porta. A melhor amiga começou. Mal. Gaguejando. Ela parava, recomeçava, pedia desculpas cedo demais, pedia desculpas demais, fazendo a minha filha se retrair a cada detalhe. Ela admitiu o caso. Mais de um ano. Não foi só um erro. Não foi uma noite de bebedeira. Não foi confusão. Foi uma escolha repetida até virar um segundo relacionamento. Minha filha não gritou. Isso me assustou mais do que se ela tivesse gritado. O rosto dela ficou inexpressivo de um jeito terrível e contido. Então mostrei os prints para ela. No início, ela se recusou a pegar o meu celular. Não. Lê. Não. Por favor. Ela pegou o celular como se quisesse quebrá-lo. Os olhos dela se moveram. Uma vez. 2 vezes. Depois mais devagar. O polegar dela rolou a tela. A sala ficou num silêncio tão grande que eu podia ouvir a minha geladeira zumbindo como se tivesse escolhido um lado. Quando ela chegou na mensagem sobre a propriedade, ela se sentou. Simplesmente desabou na cadeira perto da porta como se as pernas tivessem pedido demissão. Ele disse isso? Ela sussurrou. A melhor amiga assentiu, soluçando. Minha filha olhou para mim. Sem raiva agora. Não ainda. Algo pior. Humilhada. Você sabia da propriedade da avó? Eu sabia que ela planejava deixar para você algum dia. Não sabia que ele estava discutindo isso como se fosse um inventário. Eu liguei para ele. Sim, bem ali na hora. Minha filha não me impediu. Talvez ela quisesse que ele explicasse. Talvez eu quisesse ver ele entrar numa sala onde os espelhos finalmente funcionassem. Eu só disse. Você pode vir aqui? É importante. Ele chegou 20 minutos depois. Limpo, arrumado, usando a preocupação como um acessório de cena. Então ele viu nós 3. A expressão dele mudou. Não muito, mas o suficiente. O que está acontecendo? Ele perguntou. Minha filha levantou o meu celular.
Explica isso. Ele não se apressou. Essa foi a parte aterrorizante. Ele olhou para a tela, olhou para a melhor amiga e suspirou como um homem cansado lidando com mulheres histéricas. Ela é obcecada por mim. A melhor amiga fez um som como se tivesse levado um tapa. Ele se virou para a minha filha. Eu devia ter te contado que ela tinha sentimentos por mim. Não queria estragar a amizade de vocês. Minha filha continuou encarando ele. Ele continuou, agora mais suave. A sua mãe tem procurado um motivo para nos destruir. Ela encontrou uma pessoa vulnerável e a usou. Eu disse. Sai da minha casa. Ele me ignorou. Amor, olha para mim. Minha filha não olhou. Olha para mim. Ele repetiu mais ríspido. Isso bastou. Os olhos dela se levantaram, mas não estavam mais dóceis. Eu disse para você sair. Eu falei para ele de novo. Ele deu uma risada. Esse é o seu plano? Envenenar a cabeça dela contra mim com prints falsos? A melhor amiga gritou. Eles são reais. Ele apontou para ela. Você precisa de tratamento. Minha filha se encolheu com a frase. Eu vi. Ele viu também, e pela primeira vez naquela noite, acho que ele entendeu que tinha ido longe demais na sua jogada. Não com a traição. Não com o dinheiro. Com o tom de voz. A ordem por trás da preocupação. O desprezo escapando. Ele foi embora quando a minha filha disse, baixinho, vai embora. Não quando eu falei. Não quando a melhor amiga chorou. Quando a minha filha falou. Ele bateu a porta com força suficiente para balançar o batente, mas ela não foi atrás dele. Depois disso, ninguém sabia o que fazer com as mãos. A melhor amiga não parava de pedir desculpas. Minha filha mandou ela parar, num tom de voz inexpressivo. Em seguida, levantou-se e disse, eu preciso ir. Eu quis agarrá-la, abraçá-la, implorar para ela não desaparecer sozinha naquela dor. Mas eu já tinha preparado uma armadilha para ela uma vez naquela noite. Então me afastei. Na porta, ela olhou para mim. Não me mande mensagem. Eu balancei a cabeça em concordância. Os dias que se seguiram foram um tipo especial de inferno, porque nada de estrondoso aconteceu. Nenhuma postagem dramática sobre o término. Nenhuma mensagem de desculpa da minha filha de madrugada. Nenhuma reunião de família. Apenas silêncio. Fui trabalhar. Voltei para casa. Checava o celular como se ele me devesse o aluguel. Fiz sopa e esqueci de comer. Minha colega de trabalho perguntou se eu estava bem. E eu disse, claro. O que em código de enfermeira significa, por favor, não me pergunte isso num lugar com iluminação fluorescente. A melhor amiga, no entanto, continuou desmoronando. Ela me contou outra parte 2 dias depois do confronto, e quase senti mais ódio dela pelo momento em que fez isso do que pela informação em si. Ela disse que ela e ele, na verdade, tinham ficado juntos por um tempo antes mesmo de ele se envolver com a minha filha. Nada oficial, ela disse, o que me deu vontade de jogar uma colher na parede. Eles ficaram conversando. Eles transaram. Durou cerca de 3 meses. Ela terminou porque ele ficou muito possessivo. Rápido demais. E então ele implorou para ela não comentar nada quando ele começou a sair com a minha filha, porque isso deixaria as coisas estranhas. Deixaria as coisas estranhas. Fiquei sentada na mesa da minha cozinha lendo aquela mensagem e senti algo dentro de mim gelar. Ele não tinha tropeçado na vida da minha filha e depois caído na traição. Ele tinha entrado na vida dela já conhecendo a melhor amiga, já entendendo os pontos fracos entre as duas, já guardando um segredo que tornaria a honestidade inconveniente para todo mundo, menos para ele. Enviei a informação para a minha filha. Apenas os prints, sem comentários. Nada de, viu? Nada de, eu te avisei. Eu preferiria engolir um garfo a me tornar a mãe que diz, eu te avisei, enquanto a filha está sangrando. Ela não respondeu. Quando finalmente me ligou, a voz dela soava pequena. Você sabia que eles já tinham ficado juntos antes? Ela perguntou. Descobri logo antes de você. No momento em que ela me contou, te mandei os prints. Não adicionei nada. Ele me falou que eles mal se conheciam. Eu sei. Ele costumava brincar que ela era dramática. Eu sei. Ele fazia eu me sentir louca por me perguntar por que ela tinha se afastado. Fechei os olhos. Eu sei, querida. Para de dizer que sabe. Ok. Silêncio. E então mais baixo. Eu quase odeio menos ela agora. Não estou dizendo que eu a perdoo. Minha filha se apressou em dizer, como se precisasse garantir que eu não confundisse complexidade com fraqueza. Eu não achei que fosse isso. Ela ainda assim escolheu isso. Sim. Mas ele escolheu tudo isso. Sim. Ela soltou a respiração trêmula. Eu não sei onde colocar isso tudo. Eu estou aqui, eu disse. Eu sei. Aquilo foi tudo o que ela me deu. Foi o suficiente para me manter respirando por mais um dia. 3 dias após o confronto no apartamento, ele apareceu no trabalho dela com flores. Flores. Não sou contra flores. Já gostei de receber um buquezinho triste de supermercado na minha vida. Mas quando um homem te trai por um ano e discute sua herança como se fosse um plano de previdência, flores não são românticas. Elas são uma etiqueta de liquidação colada num sofá em chamas. Minha filha me contou depois que ele esperou do lado de fora do estúdio compartilhado, segurando as flores com as 2 mãos como se fosse um comercial de pedidos de desculpas. Ela quase passou reto por ele. Aí ele disse, por favor, só 5 minutos. E como 3 anos não somem do seu sistema nervoso só porque o seu cérebro tem provas, ela escutou. Ele chorou. Não um choro de soluçar, ela disse. Só água suficiente nos olhos para parecer humano. Ele disse que a melhor amiga correu atrás dele. Ele disse que foi fraco. Ele disse que teve medo de perder a minha filha porque ela era a única coisa estável na vida dele. Ele disse que as mensagens sobre o dinheiro eram piadas. Depois disse que eu sempre o odiei. Disse que eu estava apenas esperando um motivo. Disse que usei a melhor amiga dela porque não suportava ver a minha filha construir uma família em que eu não fosse o centro das atenções. E a minha filha disse que houve um momento em que ela quase acreditou nele. Ela disse a ele que precisava de espaço. Ele escutou. Tente se esforçar mais. Durante uma semana, ele mandou mensagens todos os dias. Um argumento diferente a cada vez. Num dia, ele estava arrependido. No outro, incompreendido. Depois com raiva. Depois carinhoso. Depois espiritualizado. O que foi uma novidade, e sinceramente um insulto, porque ele nunca se importou com nada que fosse sagrado, a menos que pudesse ser deduzido no imposto de renda ou herdado. Ele mandou parágrafos sobre compromisso, medo, erros, lealdade. Mandou uma foto da caixinha do anel na mesa da cozinha dele. Mandou fotos antigas. Mandou. Não deixe a sua mãe tomar essa decisão por você. Essa última me fez ver vermelho de tanta raiva. Depois ele me mandou mensagem. Você não tinha o direito de compartilhar mensagens privadas. Estou conversando com alguém sobre tomar medidas legais. Escrevi de volta. Essas mensagens foram fornecidas voluntariamente pela pessoa que as recebeu. Não entre em contato comigo de novo, a não ser que a minha filha te peça. Depois eu o bloqueei. Ele tentou falar com meu ex-marido em seguida. Como ele descobriu o número, eu não sei.
Um contato em comum, provavelmente. Ou algo que ele tinha salvo de anos ouvindo a minha filha falar sobre a família. O meu ex ligou para minha filha primeiro. Graças a Deus. Ela contou tudo pra ele. Não a minha versão. A dela. O caso. Os prints, o dinheiro, a propriedade, a conta conjunta, o fato de que ele tinha sido contatado por um homem que deveria estar com vergonha demais para respirar perto da nossa família. Meu ex fez algo que não fazia há anos. Ele ajudou. Nada dramático. Ele não foi tirar satisfação em lugar nenhum. Não ameaçou ninguém. Simplesmente retornou a ligação dele e disse que não se envolveria, que acreditava na filha dele e que qualquer tentativa de contato futuro seria ignorada. Fiquei sabendo pela prima da minha filha, porque o meu ex não me ligou esperando aplausos. Eu apreciei isso mais do que imaginava. Minha filha parou de responder. Ele tinha pedido para dormir no apartamento dela uma noite. Isso foi depois do confronto, depois dos prints, depois das flores, depois de tudo. Ele disse que precisava conversar pessoalmente sem a interferência de todo mundo. Mais tarde, ela me disse que aceitou porque uma parte dela ainda queria uma verdade ininterrupta. Não uma reconciliação. Exatamente. Era mais como se ela quisesse ver se tinha sobrado alguma coisa do homem que ela achava que conhecia. Não gostei de saber que ela o deixou entrar. Estou te dizendo isso agora porque quero crédito por não ter falado na hora. O celular dele estava na mesa de centro, com a tela para cima, desbloqueado. Então ela olhou. Primeiro, encontrou mensagens com a melhor amiga da semana anterior ao confronto. Não meses antes. Não uma história antiga. A semana anterior. Eles ainda estavam se falando, ainda se encontrando. Ainda usando aquelas piadinhas internas de sempre, enquanto ele planejava o jantar de noivado e deixava a minha mãe chorar ao ver o anel. Depois, ela encontrou o histórico de buscas. Não apenas buscas aleatórias, buscas específicas. Divisão de bens após casamento. Transferência de imóveis para o cônjuge. Proteções de contas conjuntas. Como a herança funciona em caso de comunhão de bens. Ele tinha salvo anotações, pequenos trechos que deixavam a intenção tão clara que ela disse ter se sentido quase calma ao ler. Como se o corpo dela não aguentasse mais levar choques. Ela o acordou. Ele piscou para ela no sofá, confuso, cabelo bagunçado, com aquela cara de sono. Ela colocou o celular no peito dele, com a tela ligada. Explica isso, ela disse. Ele sentou muito rápido. Por que você estava mexendo no meu celular? Explica. Isso não é certo. Ela riu. Não foi alto, não foi de alegria. É aí que você vai querer brigar? Ele tentou pegar o celular, mas ela o manteve longe. Ele começou com a negação, depois com a privacidade, depois com a indignação, e então com a mesma frase que ele sempre usava quando ficava encurralado. A sua mãe fez isso com você. Ela disse que foi nesse momento que todas as peças se encaixaram. Não a traição. Não o histórico de buscas. Não as mensagens. Aquela frase. Porque mesmo com o próprio celular dele desbloqueado entre os dois, ele ainda tentava me transformar na arma. Ele não conseguia conceber a ideia de que a minha filha tivesse um pensamento que não pertencesse a outra pessoa. Se ela o amasse, era real. Se ela duvidasse, alguém tinha colocado aquilo na cabeça dela. Ela tirou a aliança e colocou na mesa de centro. Ele ficou pálido. Acabou, ela disse. Ele a chamou de cruel, ingrata, estúpida, facilmente influenciável. Disse que ela estava jogando o futuro fora porque a mãe não conseguiu segurar um casamento. Lá estava de novo, a minha ferida antiga sendo arrastada para um cômodo onde eu nem estava. Mas dessa vez, a minha filha não a pegou. Ela abriu a porta e disse: "Vá embora." Ele se recusou no início. Ele andou de um lado para o outro. Ele discutiu. Ele chorou. Tentou abraçá-la e ela deu um passo para trás tão rápido que ele parou. Por fim, ela chamou um carro de aplicativo para ele, porque aparentemente até para terminar um noivado você precisa fazer trabalho administrativo. Ele foi embora com um anel no bolso e o orgulho escorrendo pelo corredor. Às 2 da manhã, ela me ligou. Eu estava acordada. Não sei porquê. Talvez mães tenham algum tipo de instinto animal besta. Talvez a ansiedade seja apenas pontual. Atendi no primeiro toque. "Mãe?" ela disse. Foi só isso. Uma palavra. E eu já estava sentando na cama. "Estou aqui." Eu terminei. Fechei os olhos com tanta força que doeu. "Você está segura?" "Sim." "Ele já foi embora?" "Sim." "Quer que eu vá aí?" Ela ficou quieta. Então disse: "Você pode?" Eu não disse: "Eu avisei." Eu não disse: "Até que enfim." Eu não falei absolutamente nada sobre ele. Eu disse: "Estou indo." Porque às vezes a frase mais simples é a única que não vai piorar tudo. Ela abriu a conta conjunta no notebook e ficou encarando o saldo. O dinheiro ainda estava lá. Pelo menos a maior parte dele. Ele tinha retirado pequenas quantias ao longo dos meses. Não o suficiente para gerar uma briga. Só o suficiente para disfarçar. Um jantar aqui. Uma despesa dividida, ali. Um pagamento que ela achou que fosse para outra coisa. Não eram os $8.000 completos, mas era o suficiente para fazê-la se sentir estúpida tudo de novo. Eu deixei ele fazer isso, ela disse. Você confiou nele. É um jeito fofinho de dizer que eu fui idiota. Não, eu disse. É um jeito de mãe de dizer que não vou te ajudar a se punir com o chicote dele. Ela deu uma risadinha molhada de choro. Então começou a chorar com tanta força que precisou sentar no chão. Eu sentei do lado dela porque os móveis de repente pareceram muito formais. Fizemos uma lista porque listas são o que as mulheres da minha família fazem quando os sentimentos são grandes demais para passar pela porta. Fechar a conta conjunta. Mudar as senhas. Avisar o proprietário que ele não tinha mais permissão para entrar. Devolver tudo o que fosse dele. Contar para a família antes que ele contasse uma versão mais bonita. Decidir o que fazer em relação à melhor amiga. Ligar para a minha mãe. Ligar para a minha mãe foi o que deu mais medo nela. Então, a minha filha começou a chorar. E a voz da minha mãe suavizou. Venha jantar quando puder. Não traga vergonha. Eu não cozinho para a vergonha. Quando ela soube das mensagens sobre a propriedade, não chorou. Não teve um ataque de raiva. Pediu cópias. No dia seguinte, ligou para o advogado dela. Simples assim. Sem discursos. Sem conselho de família dramático. Ela formalizou proteções em torno da propriedade para que não pudesse ser arrastada acidentalmente para algum casamento futuro sem a papelada legal clara. Minha filha sentiu vergonha, como se tivesse causado problemas. Minha mãe disse, proteção não é problema. Tolice é problema. Nós estamos apenas corrigindo o mapa. Enquanto isso, a melhor amiga começou a perder pessoas. Não porque minha filha fez um grande anúncio público. Ela não fez. Ela contou apenas para as pessoas que precisavam saber. E infelizmente para a melhor amiga, muitas pessoas precisavam saber. Grupos de amigos são ecossistemas. Alguém some. Alguém pergunta por quê. Alguém conta uma verdade parcial. Alguém preenche o resto.
Não houve discussões aos berros em público. Nenhum julgamento dramático no grupo de mensagens. As pessoas simplesmente pararam de convidá-la. Pararam de responder na hora. Pararam de fingir que uma traição que durou 1 ano podia ser empacotada de forma organizada em um "fui manipulada". A vida do namorado foi descascando mais devagar. Ele tinha dívidas. Mais do que a minha filha sabia. Cartões de crédito, empréstimos pessoais, carnês de pagamento empilhados feito pratos sujos. Ele vivia num padrão um pouco mais rico do que o salário dele permitia, porque pessoas que vendem confiança pra viver, muitas vezes começam a comprar o próprio teatro. $22.000, mais ou menos, de acordo com o que a minha filha conseguiu montar a partir das faturas conjuntas e de uma carta acidental que chegou no apartamento dela depois que ele não mudou nada, como o gênio que ele era. Não estou dizendo que gostei dessa descoberta. Ele tentou entrar em contato com a minha filha através de conhecidos. Um colega de trabalho, um amigo antigo, o namorado da amiga da prima. Sabe como os homens viram de repente organizadores comunitários quando perdem o acesso direto? Todo mundo recebeu a mesma mensagem. Ele queria um encerramento. Ele queria conversar. Ele queria que ela soubesse que ele ainda se importava. A resposta da minha filha foi curta. Não tem nada para encerrar. Em vez disso, eu escrevi uma carta. Uma carta de papel de verdade, porque aparentemente eu fico à moda antiga quando estou acuada emocionalmente. Deixei na porta da minha filha junto com um pote de sopa. Na carta, eu dizia que a amava, que estava disponível e que ela não precisava fingir estar bem para mim. Não citei o nome dele nenhuma vez. Não mencionei que eu tinha razão. Não pedi um pedido de desculpas. Eu queria. Claro que eu queria. Eu sou humana. Não uma vela aromática. Ela apareceu num domingo à tarde. Sem avisar. Abri a porta vestindo um moletom velho e segurando um cesto de roupa suja, que é exatamente como você quer aparecer para um reencontro emocional importante. Ela ficou parada ali com os olhos vermelhos e sem maquiagem. E por um segundo, nenhuma de nós falou nada. Então ela disse: "Eu não sei como fazer isso." Coloquei o cesto no chão. Nem eu. Ela deu um passo à frente e nós nos abraçamos. Não foi um abraço bonito. Um abraço desesperado, desajeitado, apertado demais, com cotovelos em lugares estranhos. Ela chorou no meu ombro, e eu chorei no cabelo dela. E juro que o meu azulejo de banheiro horroroso poderia ter rachado de tanto alívio que havia naquele corredor. "Me desculpa", ela disse. Quase respondi. Tudo bem. Mas não estava tudo bem. E dizer que estava tudo bem teria tornado o pedido de desculpas dela menor do que precisava ser. Então eu disse: "Eu sei." Ela chorou mais. "Eu odiava que você soubesse." Ela disse: "Eu sei. Eu odiei que você me visse bancando a idiota." "Você não foi idiota." "Mãe, você não foi." Ela olhou para mim com os olhos inchados. "Eu dei dinheiro para ele. Você tentou construir uma vida. Eu te ignorei. Você queria acreditar que a pessoa que você amava era um porto seguro. Eu falei coisas horríveis para você." "Falou." Eu disse. Ela piscou surpresa. Respirei fundo. "Você falou sim, e elas me magoaram. Não vou fingir que não, mas eu também sei de onde algumas delas vieram. Dele. Algumas. Não todas. A terapia piorou as coisas antes de melhorá-las. Não porque era ruim, porque abriu as gavetas. Ela começou a notar com que frequência havia minimizado o desconforto para manter a paz. Como havia confundido o ciúme dele com investimento no relacionamento. Como toda vez que ele a isolava de alguém, ele colocava isso como uma questão de lealdade. Como ela o defendia com mais força quando estava com mais medo de que ele fosse embora. Numa noite ela disse: "Acho que eu bati de frente com tanta força porque não queria me tornar você. Eu estava picando cebolas. Ótima hora." Lágrimas embutidas. "Divorciada?" Perguntei. "Sozinha." Lá estava. Afiado e honesto. Coloquei a faca na bancada. "Isso doeu. Eu sei. Me desculpa." "Não. Eu quero dizer... Não estou brava por você ter falado isso. Estou brava porque acho que você acreditava nisso." Ela estava sentada na minha mesa, torcendo a manga da blusa do mesmo jeito que a melhor amiga tinha feito na cafeteria. "Eu acreditava. Eu trabalhei tanto para garantir que você não sentisse o divórcio como uma maldição." Eu disse. "Talvez eu tenha feito a vida de solteira parecer sobrevivência, em vez de uma vida de verdade." "Mas você sobreviveu." "Sim. Mas eu também vivi. Eu tive amigos. Eu dei risada. Tive uns encontros ruins algumas vezes e te poupei dos detalhes porque eu te amo. Eu quitei esse apartamento. Construí uma carreira. Mantive umas plantas vivas por quase 1 mês uma vez." Ela riu em meio às lágrimas. "Eu me sentia solitária às vezes." Eu falei. Mas eu não era um sinal de alerta. O maior projeto da carreira dela veio durante aquele período confuso de reconstrução. Um contrato com uma empresa de comunicações. $6.500. O tipo de projeto que fazia ela se recostar na cadeira, olhar para o e-mail e sussurrar. "Ai, meu Deus." Como se tivesse achado um mapa do tesouro. Ela me mandou um print. Eu respondi. Orgulhosa. "Jantar?" Os almoços de domingo voltaram devagar. No começo, semana sim, semana não. Depois, com mais frequência. Minha mãe vinha às vezes, trazendo comida em potes e opiniões que ninguém pediu. Meu irmão apareceu uma vez e disse sem jeito que sentia muito por não ter percebido mais coisas no jantar de noivado. Minha filha disse a ele: "Você percebeu o suficiente para falar alguma coisa." Ele concordou com a cabeça. Como se isso importasse. E importava. 10 meses após o término, minha filha se mudou para um apartamento menor. $1.200 por mês. Prédio mais antigo, armário esquisito, cozinha minúscula, todo dela. Sem conta conjunta. Sem a opinião de um homem sobre onde o sofá deveria ficar. Sem ninguém perguntando para quem ela mandava mensagem. Na primeira noite, ela me mandou uma foto de um abajur no chão porque ainda não tinha mesa. A legenda dizia: "Decoração." Escrevi de volta. Muito moderno. Muito divorciado de absurdos. O ex dela tentou mais uma vez através de uma mulher que os dois conheciam. Ele queria um encerramento. Queria ter uma conversa. Queria que ela soubesse que ele estava trabalhando em si mesmo. Essa frase deveria exigir um alvará de funcionamento. Minha filha respondeu através da mesma mulher. "Espero que ele continue trabalhando. Eu não faço parte do projeto." A melhor amiga também mandou uma mensagem por essa época. Longa. Cheia de pedidos de desculpas. Disse que entenderia se a minha filha nunca respondesse. Disse que tinha começado a fazer terapia. Disse que sabia que ter sido manipulada não apagava o que ela tinha feito. Disse que sentia saudades dela. Disse que sentia muito por cada jantar, cada mentira, cada momento em que deixou a minha filha parecer uma idiota enquanto se protegia. Minha filha me mostrou a mensagem no almoço. Estávamos sentadas com as sobras do caçarola da minha mãe entre nós, lendo o texto no celular dela. "O que você acha?" ela perguntou. "Acho que sou sincero." Os olhos dela se voltaram para mim.
E acho que ser sincero não significa que você deve a ela voltar a fazer parte da sua vida. Ela assentiu lentamente. Você quer responder? Não. Então não responde. Só isso? Só isso. Ela colocou o celular com a tela virada para baixo. Por um instante, achei que ela fosse chorar. Em vez disso, deu uma garfada na caçarola e disse: a avó colocou pimenta demais nisso. Ela acredita que pimenta é um traço de personalidade. Hoje em dia, nossos almoços de domingo estão de volta, mas diferentes. Melhores em alguns aspectos, menos automáticos, mais escolhidos. Minha mãe participa uma vez por mês, usando batom para comer na minha cozinha porque ela diz que manter o nível é importante. Minha filha às vezes traz sobremesa de uma padariazinha perto do apartamento dela, sempre fingindo que foi ela quem fez até todas nós concordarmos em mentir educadamente. Nós falamos sobre trabalho, aluguel, meus pacientes sem nome, os clientes dela sem paciência, minha certificação, o armário horrível dela, a incapacidade do meu irmão de comprar um presente que não seja uma vela. Algumas semanas atrás, minha filha me ligou antes do café da manhã num domingo. Eu estava de pé na cozinha com o cabelo molhado, usando uma meia só, encarando o café como se ele pudesse se transformar em comida se eu acreditasse com força suficiente. O que você está fazendo? Ela perguntou. Uma decisão executiva de ignorar a nutrição. Ela riu. Uma risada de verdade. A risada de antes, só que mais velha. Mudada, ainda dela. Então ela disse: estou indo aí, vou levar bagels. Que bom, eu disse. Traz daquele tipo que eu gosto. Você quer dizer o tipo sem graça? O tipo correto. Ela riu de novo e desligou. E eu fiquei ali por um segundo a mais do que o necessário, segurando o celular, deixando a normalidade daquilo me preencher. Não perfeito, não curado de um jeito reluzente. Só normal. Domingo. Café. Uma filha escolhendo vir na minha casa porque queria. Não porque alguém a controlava, a fazia se sentir culpada, a rastreava ou dizia a ela o que o amor deveria custar. Aquilo era o suficiente.